O que tá acontecendo com o cinema, minha gente? O programa de hoje seria sobre o filme Reagan, que foi escanteado do Oscar por não cumprir os requisitos de diversidade, equidade e inclusão que Hollywood exige para os seus filmes. Sim, eu vou falar um pouco sobre ele, mas também queria chamar a atenção para você, de direita, esquerda, centro, cima, baixo, diagonal, perpendicular, sobre o que está acontecendo não só em Hollywood, mas na nossa sociedade como um todo. Que show da Xuxa é esse, minha gente? Desde que os indicados ao Oscar de 2025 foram anunciados, as notícias sobre a premiação estão mais parecendo uma sucursal do Choquei do que um editorial de cultura. Nenhuma palavra sobre a qualidade artística dos filmes, nada sobre os roteiros, sobre histórias, nem mesmo sobre os efeitos especiais, a fotografia, nem a IA, a inteligência artificial que começou a ser utilizada, acabou sendo discutida sob um olhar de como ela melhorou ou piorou o nosso jeito de contar a história. Ela virou só um coadjuvante, aliás, nem foi discutido isso aí. Será que o cinema e as artes em geral não vão mais sair desse ciclo vicioso de lacrações e mitagens? Meu nome é Felipe Trielli e é sobre isso e muito mais que falarei neste Cine Quinto. Roda a vinheta! E antes de começar, eu quero dizer que este programa estará no ar lá no Telegram e no X sem censura. No YouTube a gente tem que continuar censurando algumas palavras porque o algoritmo ainda é muito woke. Então, se quiserem ver sem cortes, vão lá. E antes de continuar também, eu devo avisar que este programa contém spoilers, mas hoje não vai ser um problema porque todo mundo sabe a história do Reagan e mesmo que não souber, não vai mudar em nada porque o filme é bem razoávelzinho, viu? Não espera muito desse negócio. Queria também agradecer aos comentários e a audiência de vocês, Elementers, e não esqueçam de continuar comentando, dando joinha e compartilhando, porque isso significa muito para nós aqui no Quinto Elemento, porque todo o nosso conteúdo é 100% gratuito, então o nosso pagamento é o seu engajamento. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, eu vou passar rapidamente pelo filme do Reagan, que foi lançado agora em 2024 e não teve a chance de ser escrutinado pelos jurados do Oscar, pelo simples fato de que o filme não tem diversidade o suficiente. Não é à toa que o Oscar, que já foi uma referência para o grande público, tenha virado uma piada e que ninguém mais se interesse pelos filmes que são apresentados lá. Hoje o que repercute é tapa na cara, que nem o Will Smith, erro no anúncio do vencedor, se foi a primeira vez que um negro, um filipino, um manco, um jogador de bocha ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante. Eu fico imaginando como será o Oscar 2056. Pela primeira vez um tamarindo levou a estatueta pelo melhor roteiro, sei lá. Mas vamos lá pro filme, vai. O Reagan foi dirigido por Sean McNamara, conhecido por seu trabalho em filmes voltados para o público jovem e familiar. Não é assim um diretor espetacular? E o filme parece uma hagiografia do Reagan. O Reagan é perfeito. O casamento dele é perfeito. Tudo que deu errado na vida dele foi por problemas externos a ele e que era um homem, obviamente, perfeito, segundo o filme. E tirando também a bizarrice da maquiagem, que, pelo amor de Deus, não precisava daquilo. Os diálogos vergonhosos. É um filme tão ruim como todos os outros que estão concorrendo ao Oscar, pelo menos os que eu vi até agora. Ele não é muito pior do que Ainda Estou Aqui ou Emília Pérez. É um filme médio, assim, legal, você vai saber a historinha lá, mas assim, diálogos horríveis, assim como Ainda Estou Aqui, os diálogos são vergonhosos, assim como Emília Pérez, os diálogos são vergonhosos. Então, o Ronald Reagan não é um filme maravilhoso mesmo. É só mais um filme ok, feito pra bolha e sem nenhuma profundidade artística. Então, você me diz, beleza, ele não devia ter entrado no Oscar mesmo. E eu respondo, errado. Ele não devia ter entrado no Oscar mesmo. Mas não pelo motivo que ele não entrou. Sabe por quê? Porque me diz quanta diversidade existe no Cidadão Kane. Quanta equidade em O Crepúsculo dos Deuses, quanta igualdade em Laranja Mecânica. E mais, em termos de mediocridade, todos os outros filmes que eu vi, que foram indicados, são muito abaixo do medíocre. Então, não é por isso que ele não entrou. Porque, assim, na verdade parece que eles estão premiando os filmes mais medíocres mesmo, assim. Vamos fazer uma onda. Eu posso estar sendo injusto com os dois, tá? 2 ou 3 aí que eu não vi ainda. Mas até o dia do Oscar eu vou ver. Em alguns casos, como Emília Pérez, beira o constrangedor. Então desiste, tá? O Oscar não é mais um promotor de cultura, você já deve até saber disso. Ele é só um propagador de agendas. E a prova disso é que as manchetes mais importantes, eu acabei de dar uma olhada aqui na internet, e
há um mês da premiação, tudo que se sabe é que a espanhola que se veste de mulher lá, o espanhol, né, na verdade, espanhol, falou umas coisas feias sobre muçulmanos, ou ele ou ela lá, sei lá como você quer chamar, disse que o George Floyd era um criminoso, o que ele é mesmo, ou se a Fernanda Torres está arrependida de não ter feito blackface, ou não, né, então, assim... Nada a ver com o que tá no filme. Nem os assuntos políticos que estão no filme, né? Na verdade é só fofoquinha, porque o filme é tão ruim que nem tem o que dizer. E enquanto ainda estou aqui e Emília Pérez concorrem ao Oscar, Nosferatu, que é cinematograficamente superior em tudo, só ficou com umas premiações secundárias. Tudo bem, um filme de horror, de terror, né? Não é assim muito comum, nem sei se já aconteceu, se bem que dizem que o Silêncio dos Inocentes a gente pode chamar de um filme de terror, né? Mas ele é meio um thriller. Mas tudo bem, de qualquer forma, é um filme bom. Não interessa se o Oscar vai falar, não, é de terror, então não vou colocar. É muito melhor do que todos os filmes que eu vi. Em vários sentidos, em todos os sentidos. Só que, aí, não ficou por fora, ficou pra fora, porque ele não é a lacração que eles precisam, né? Então, por isso... não falam mais sobre o filme, mas sobre as lacrações. Ou então falam sobre as desculpas das atrizes, porque elas falaram alguma coisa que incomodou o pessoal da Beautiful People, né? Mas ter agenda e ser uma máquina de propaganda nem seria uma novidade no cinema, tá bom? A Rússia já fez isso, o Bigodinho lá da Alemanha também, e mesmo os Estados Unidos sempre abusou desse expediente, da propaganda, da narrativa, da agenda. Na década de 40, com a Segunda Guerra, por exemplo, havia propaganda demais. O cinema foi muito usado como arma de propaganda. Acontece que o que estava em primeiro plano era a integridade artística da peça, até para ela ser eficiente, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos não impôs diretamente uma lei específica para Hollywood seguir, mas ele usou uma série de diretrizes, regulamentações e pressões políticas para alinhar a produção cinematográfica com os interesses da guerra. Em 1942, por exemplo, foi criado o Office of War Information, que supervisionava como a guerra era retratada na mídia, incluindo o cinema. Hollywood trabalhou em estreita colaboração com esse órgão para produzir filmes que incentivassem o patriotismo, justificassem o esforço de guerra e demonizassem os inimigos. Entre os filmes criados sob essas diretrizes, porém, está nada mais nada menos do que Casablanca, um dos melhores filmes já produzidos e sobre o qual eu já falei aqui no Cine Quinto, vai lá ver. Houve também o famoso Código Reis, que embora já tivesse em vigor desde os anos 30, ele também foi usado para garantir que Hollywood não produzisse conteúdos considerados prejudiciais ao moral da nação. E os filmes produzidos quais são? E o Vento Levou, Cidadão Kane, A Felicidade Não Se Compra, que é um dos meus filmes favoritos. Acho que deu para entender meu ponto, né? Ter uma visão política ou até mesmo uma agenda não necessariamente resulta em filmes ruins. O problema é que essa agenda identitária de agora resulta em uma indústria com péssimos profissionais que não são escolhidos pelos seus méritos, ainda que concordem com a agenda, mas pela sua identidade. E isso resulta em filmes ideológicos e ruins. Ou se fossem ideológicos e muito bons, tudo bem. Quer dizer, o ideal é que não fossem ideológicos, mas se forem ideológicos, e muitas vezes são, eles não podem ser ruins. E hoje, Hollywood premia filmes só pela ideologia, não se ele... além dele ser ideológico, ele é bom. Porque Hollywood também premiava filmes que não eram tão dentro da agenda se ele fosse um filme bom. Tanto é que nos anos 70, né, teve aquela explosão dos filmes mais alternativos, que nem Easy Rider, que nem o próprio Poderoso Chefão veio nessa onda aí dos filmes que saíram dessa cara de Hollywood mais tradicional. Tá, eu falei aqui dos problemas da agenda identitária e é uma coisa que eu vivo falando por aqui. Mas e o Reagan? Por que eu tô aqui criticando um filme que seria a antítese dessa Hollywood, pelo menos ideologicamente? Afinal, fala de um presidente republicano que lutou contra o comunismo, né? Verdade. Eu gosto do Reagan. Tem uma moda agora de ficar falando mal desses carinha tipo Reagan, da Thatcher. Falar mal só por falar mal. Não que eles não sejam criticáveis, né? Porque são mesmo. Mas do mesmo jeito que às vezes tem gente que coloca os caras num pedestal, tem gente que quer falar mal só porque, todo mundo tá falando bem, então eu vou falar mal. Então, mas isso é do ser humano também, vamos deixar pra lá. Agora, o Reagan fez coisas muito importantes. Tipo, derrubou o Muro de Berlim, só isso, né? Uma das coisas. O cara foi presidente da maior potência
potência já existente no mundo. Então, obviamente, ele também tem coisas reprováveis, né, no seu currículo. Quem não tem, né? Mas até eu, que sou um cara super... Mas esse filme do Reagan agora me mostrou algo que estava incomodando já há muito tempo, esse ano inteiro, ano passado. Não existe mais cinema que retrata um ser humano palpável, real. Ou o cara é um lixo do lixo, né? Que é o cara... ou é um anjo, um cara perfeito. Que quando tem aquele problema, parece o cara fazendo aquela entrevista de emprego, né? Qual é o seu defeito? Eu sou muito determinado. Sabe? Esse tipo de coisa aqui. Então, os filmes viraram isso, né? De todos os filmes que eu comentei aqui, desde o começo do Cine Quinto, só os com mais de 20 anos têm algum espaço para uma leitura mais adulta, mais profunda. Na esquerda, por exemplo, né, os filmes que eu comentei, o Ainda Estou Aqui, O Mundo Depois de Nós, A Civil, A Pequena Sereia, Barbie, o Napoleão, que virou um escravoceta, desculpa o palavreado, e A Resistência, que é aquele dos robôs, né? Tudo isso, filminho, todos meio à esquerda, assim, né? Mas... E na direita também teve o Era Uma Vez um Sonho, que é a história do J.D. Vance, o Roe vs. Wade, O Som da Liberdade, Nefários, que assim, olha, eu acho super legal que a gente esteja falando disso. Roe vs. Wade, eu sou um dos caras aqui a bater muito nisso, a questão do aborto, tem que ir contra mesmo. Era Uma Vez um Sonho, fala da história do J.D. Vance, que foi um cara que veio de baixo. O Som da Liberdade nem se fala, é um assunto super importante. Aliás, de todos é o melhorzinho aí. Nefários fala sobre o demônio, coisas que a gente precisa conversar, são assuntos que são bons de estarem aqui na roda de novo, porque eles eram quase assuntos proibidos, assim, e agora estão voltando a ser falado. Mas isso não faz desses filmes bons, são filmes medíocres, assim, quando você compara com qualquer filme, até os anos 90, um filme médio, assim, de médio para bom, cara, eles estão anos-luz, e não é saudosismo bobo, tem filme bom aqui, quando você pesca lá uma coisa, mas não sei o que está acontecendo. Eu acho que a indústria talvez tenha ficado tão profissional e especializada que eles fazem histórias muito presas num quadradinho ali, e quando sai do quadradinho também sai só por sair, sabe? Aquela coisa da arte pela arte, vamos ser muito loucos. Então, as exceções de filmes, depois dos anos 2000, por exemplo, dos que eu falei, né? Tô falando do que eu falei no Cine Quinto. Foi o Hotel Budapeste. O Hotel Budapeste é um filme que eu acho que é acima da média, fala de coisas mais profundas. Ficção americana é um pouco raso, né? Mas é um filme bom. Já é um filme mais legal do que esses que eu falei antes. Oppenheimer também é um filme acima da média, que é mais adulto, né? Eu tô falando... são filmes adultos, né? Que você tá conversando uma conversa de alguém que já viveu alguma coisa, que já sabe, né? Não é bobagenzinha, heróizinho, ou então esquerdinha, direitinha, BBB, sabe? Você tá falando da humanidade, de uma coisa que vai além da política até, né? Agora, não se engane. Eu acho que todos os filmes mais à direita que eu citei aqui são necessários para dar o contraponto à narrativa dominante. Então, não é que eu acho assim, não tinha que fazer. Tem que fazer mesmo, é o que dá para fazer, é o que a gente está conseguindo, beleza. Mas eu não quero filme ruim de direita para sempre. Até porque eles são ineficientes para fora da bolha. Eles só falam com a gente que já sabe como é que as coisas são. Eu quero filme bom porque se o filme é bom, ele vai estar acima dessas ideologias, mesmo que ele tenha uma agenda. Como é o caso de Casablanca, que eu citei agora há pouco. Porque o papel do artista é falar algo mais verdadeiro do que a própria vida cotidiana e material. Algo mais verdadeiro do que a política. É alguma coisa que está além. Alguma coisa que você não consegue expressar simplesmente fazendo um ensaio ou conversando. A arte ela tem que estar realmente num plano diferente. Não tem problema nenhum em ser artista e participar ou ter uma visão política. Quer um exemplo? Além de ser um dos maiores escritores alemães, o Goethe trabalhou como ministro da corte de Weimar. Outro dos maiores poetas da história humana, o Dante Alighieri, foi membro do partido Guelfo, que se dividiu entre brancos e negros. Dante apoiava os guelfos brancos que resistiam à influência papal na política de Florença. Ele atuou como funcionário público e diplomata antes de ser exilado em 1302 por seus inimigos políticos. Sua Divina Comédia traz diversas críticas políticas, incluindo a condenação de inimigos no inferno, como o próprio Papa Bonifácio VIII.
Ele vivia envolvido nas tretas palacianas em Florença, tanto que foi exilado. A questão é, você quer dar um recado? Bom, se você for um bom artista, você vai expressar o que está na sua consciência, mas essa expressão vai ser relevante se você for cruelmente sincero consigo mesmo e tentar encarar a verdade mais profunda, vai ser implacável com as suas próprias crenças para pintar uma realidade mas tão verdadeira que a maioria das pessoas comuns sequer tinham percebido que ela estava ali. Sem a sinceridade, isso é impossível. E o identitarismo e a cultura woke são o absoluto oposto da sinceridade. E é por isso que essa agenda nunca vai conseguir fazer uma arte decente. E é por isso também que eles não convencem ninguém. Resta saber se o outro lado, nós, né, vamos cair na mesma armadilha. Eu vou falar um pouquinho mais do Reagan só para fechar aqui o programa. Uma curiosidade, quando eu estava assistindo, existe o oposto também, né, o artista que vira político, que foi o caso do Reagan. Ronald Reagan, o ator! E quem é o vice-presidente? Jerry Lewis! E foi engraçado que quando eu tava assistindo o filme, eu me identifiquei demais com o Reagan, porque, primeiro, ele começou como ator e eu comecei como músico, a gente já era artista, né? Só que ele sempre foi cristão e sempre foi anticomunista, né? Mas eu demorei mais um pouquinho. Mas aí, depois ele virou presidente da associação lá dos atores e eu fui presidente da associação dos produtores de som. Aí depois ele não queria muito falar dessa coisa de política, tinha carreira de artista e ele resolveu entrar para a política porque foi um chamado praticamente. A mãe dele falava, ó, se Deus quer que você faça isso aí, tem que fazer. E é uma coisa que o Lucas vive falando para mim. Eu falo, pô, eu queria estar tocando, falando de coisas mais artísticas e tal. Apesar de eu sempre gostar de política, sempre fui um cara que falei disso no Twitter, era bem envolvido. Mas assim, queria me envolver na parte das artes. Tanto é que o Cine Quinto aqui é o programa mais sobre cultura, porque foi uma coisa até que o nosso editor falou, pô, já que você gosta, fala sobre isso, não sei o quê. Enfim, e aí ele também, a esposa dele vive reclamando que ele se vestia mal. Ah, arruma isso aí, a minha esposa também faz isso. Então, e o filme preferido dele, adivinha? Claro, por isso que ele é um cara legal. A Noviça Rebelde. Então, assim, o Reagan não dá pra não gostar dele, mesmo com as cagadas que ele fez na economia e várias coisas assim. Outra coisa interessante é que os liberais hoje, que reclamam muito da gente aqui, vivem dizendo assim, não, porque bom mesmo era o Reagan, bom mesmo era a Margaret Thatcher. E eles têm um monte de problemas com questões de taxas, de aumento de gasto público, né? O Reagan foi muito criticado por causa disso, principalmente porque ele gastou com a história da guerra, né? Da Guerra Fria. A Margaret Thatcher também tem o problema lá com os carvoeiros, de começar essa ideia também de ambientalismo. Então, assim, os liberais que reclamam da gente, que a gente não, vocês não são liberais o suficiente, amam esses caras que também fizeram um monte de coisa antiliberal, né? Pelo menos na cabeça deles seria. Quando a gente começa a ver as pessoas, principalmente em filmes biográficos, né? O que é um bom filme biográfico? É um filme que pega todos os lados. Às vezes o cara tem uma dificuldade, às vezes o cara... Aliás, o que é um bom filme, né? Nem precisa ser biográfico. O cara tem que ter conflito. O filme do Reagan, ele não tem conflito. É um filme que vai do começo até o fim. Legal, assistir, legal. Você tem, por exemplo, várias histórias anedóticas, as coisas que ele falava. Ele era um cara muito espirituoso. Tem frases que ele falava que eram engraçadas. E ele tem também a história do peixinho dourado, que ele deixou um peixinho dourado, eu fui até conferir, e realmente teve essa história na época, que ele foi fazer um encontro lá, acho que foi com o Gorbachev até, e que ele ficou num príncipe, eu não lembro se foi na Suíça, não sei, em algum país que tinha um rei, e ele ficou na casa do filho, no quarto do filho do rei, e tinha que alimentar um peixinho dourado lá, e aí ele acabou esquecendo de alimentar, e deixou um recado pro menininho lá. Tem histórias bacanas, pra você conhecer, assim. Mas não é um filme que você fala assim, caramba, esse filme daqui a 10 anos vai estar na história dos melhores filmes, não sei o quê. Agora, o Emília Pérez, por exemplo, é um filme ruim, de doer, de dar vergonha. Você olha aquilo e fala, não é possível que os caras fizeram isso. Porque ele não tem graça, ele é pretensioso, porque ele quer ser diferentão, ele quer ser um musical sobre um traficante. Depois vocês veem tudo que eu falei sobre o Emília Pérez, que aliás eu falei já faz um tempo, agora que o filme explodiu, tá todo mundo falando também. E, inclusive falaram coisas que eu falei aqui, na Gringolândia lá, os caras falaram, é o pior filme já indicado ao Oscar. Então eu já tinha falado aqui, você ouviu primeiro aqui, no Quinto Elemento. Mas enfim, se você for comparar, não tem comparação. O filme do Reagan é um filme biográfico daqueles, sabe? Filmão e tal. Inclusive ele tá concorrendo ao Framboesa de Ouro, que são os piores filmes, né? E é engraçado que os Framboesa de Ouro são os filmes justamente
justamente de ideologia mais à direita, vamos dizer. Então, assim, virou uma briguinha de comadre meio sem graça. O Ainda Estou Aqui, eu também falei aqui no programa. É um filme, ok, dos três é o mais bem realizado, vamos dizer assim, mas ruim. Não é filme pra Oscar. Nenhum deles é filme pra Oscar. Os que eu quero mais ver, talvez que tenham essa cara mais de Oscar, assim, esse Oscar imaginário que a gente tem na cabeça, é o Conclave e o Brutalista, eu acho que é esse o nome. Os dois talvez tenham uma coisa assim, sejam um pouquinho melhores, mas já ouvi falar, assim, por alto, que também não são tudo isso, que é uma safra bem ruim. O que vai sobrar? A gente vai assistir o Oscar para tentar se divertir com as lacrações, né? Basicamente é isso. E a gente vai fazer um programa especial aqui. Então você aguarde, como todo ano. O ano passado foi muito divertido, esse ano acho que vai ser também, né? Porque apesar de a gente não ver o filme, a gente dá risada dessa decadência que é Hollywood. Então eu aguardo vocês aqui e até o próximo Cine Quinto.